seja muito bem-vinda à sua semana do curso de empreendedorismo digital. Como eu falei anteriormente, essa semana nós vamos falar do perfil comportamental. Você sabe qual que é o seu perfil? Você sabe como se comunicar nas redes sociais? Você sabe como se comunicar no digital? Você tem dificuldade? Talvez você tenha essa dificuldade porque está na sua personalidade. Você sabe como desenvolvê-la? Pois bem, nós vamos aprender isso na nossa aula. Vocês já viram aqueles logos dos sucrilhos Kellogg's? Desperte o tigre que há em você? Você já pensou qual que é o animal que te representa, que é de acordo com a sua personalidade? Pois bem, o perfil que eu vou apresentar para vocês tem 4 animais. Primeiro, gato, lobo, tubarão e águia. Mas por que esses animais? Esse perfil ele é do Instituto Brasileiro de Coaching e eles denominaram esses animais de acordo com a personalidade. A primeira personalidade é o lobo. O lobo, eles são metódicos, gostam de planejamento, gostam de burocracias, gostam de regras. Muitas vezes o lobo, ele na área do empreendedorismo digital, ele vai estar por trás das câmeras, ele vai estar no planejamento, ele vai estar construindo um Google Meu Negócio, vai estar montando as postagens, vai estar planejando muitas vezes o storytelling, vai estar planejando como que cada dia da postagem pelo o Facebook Ads, né? Ele vai planejar as postagens e muitas vezes podem até, muitas vezes esse perfil consegue até fazer posts se treinar muitas vezes a sua criatividade. Por quê? Porque o lobo, ele gosta de fazer de forma perfeita. E tudo que o lobo faz, ele consegue, tudo que ele aprende, ele vai conseguir. Então, se precisar de fazer uma página de vendas, o lobo vai estudar e vai conseguir fazer uma página de vendas. Se precisar de fazer um post patrocinado, o lobo vai descobrir como faz um post patrocinado ou um tráfego pago. Isso é características do lobo. Mas o lobo tem um grande problema, ele tem medo de mudança. Ah, mas como assim mudança? Ele está lá planejando durante 3 meses para executar um trabalho, para executar um projeto. De repente acontece algo inesperado e aí o lobo se vê, ele fica paralisado, porque muitas vezes dentro desse planejamento ele não estava preparado para uma mudança de algum cenário que ele não calculou. Então aquilo que ele não consegue controlar gera medo, e aí esse medo paralisa. Então, pessoas, lobos, como eu consigo desenvolver mais o meu lobo? Colocando mais em prática, sabe? Não demore tanto tempo para planejar. Seja mais ativo, gere mais resultados. Tome decisões rápidas e não postergue. Porque o lema do lobo, perfeito é melhor do que feito. Então, no caso, o feito é mal feito. Tá? Então, pessoas, lobos, vão estar no planejamento das redes sociais, do digital, montando apostilas, são excelentes pessoas porque são metódicas e elas seguem o início, meio e fim. Já tem o perfil gato. Os gatinhos são uma gracinha, são super comunicativos, gostam de trabalhar em equipe, são empáticos, gostam da diversidade, então bom estar em projetos sociais, ambientais, ou podem atrelar as suas redes sociais, ao seu empreendedorismo digital, com ações para ajudar a humanidade. Mas o gato ele tem um pequeno probleminha, ele tem medo de conflito. Então, quando ele se vê acuado, né, numa discussão, quando duas pessoas, ele tem que tomar uma decisão que vai magoar duas pessoas, ele fica acuado, ele se sente desconfortável perante a situação. E aí ele prefere não entrar na discussão, não ter que falar com a pessoa aquilo que precisa ser dito, porque sabe que vai magoar, então ele prefere não falar e não causar um desconforto, porque ele não gosta de conflitos. Já a águia são inovativas, são super curiosas, então se elas forem num restaurante, elas vão pedir o prato mais diferente, porque elas querem experimentar, elas são curiosas. Mas um grande problema da águia é que ela tem muitas ideias, ela é muito criativa, só que ela não consegue focar num projeto. Então, águia, se você quer desenvolver melhor, você tem que focar. Então, escolha 2 projetos e tenha determinação neles, que é uma forma de melhorar o seu perfil. Já o tubarão ele é mais resolutivo.
ele gosta de fazer de uma maneira rápida, sabe? Ele não preocupa com a perfeição como o lobo preocupa. Ele preocupa com o resultado, em dar resultado, em resolver problema. Ele gosta de resolver problemas. Só que o tubarão ele tem um pequeno probleminha também, com todos os outros perfis, né? Ninguém é perfeito. Ele tem problema na comunicação. Como assim problema na comunicação? Ele não sabe comunicar? Não, ele sabe comunicar. Então eu posso colocar um tubarão aqui que ele vai fazer uma apresentação para vocês de uma maneira muito excelente, rápida, da maneira dele. Só que muitas vezes quando ele está gerando conexão com as pessoas, quando ele está em relacionamentos, né, relacionamentos interpessoais, além de relacionamento pessoal, familiar, relacionamento de trabalho, o tubarão ele tem uma maneira que possa parecer para os outros perfis uma maneira grossa, mas que é a maneira dele e ele não consegue perceber que ele tem essa maneira, que ele fala, que ele comunica de uma maneira mais ríspida, não é grosso, mas para os outros perfis igual o gato é empático, ele é cheio de emoções, então se um tubarão falar de uma maneira ríspida, o gato vai ficar acuado, vai ficar sentido, assim como o lobo muitas vezes, dependendo da forma como o tubarão falar, ele vai ficar sentido e a águia também. Então, tubarão, se você quer melhorar, melhora a sua comunicação. Como? Leia o livro Comunicação Não Violenta. É um excelente livro para você aprender a como comunicar e principalmente como comunicar sem magoar, sem usar termos violentos, né? Muitas vezes a gente não precisa falar uma palavra, mas a rispidez que nós utilizamos é violenta. E aí, como eu falei, vai muito da percepção da pessoa o perfil lobo, ele não ou o perfil tubarão, ele não faz por mal. É algo natural dele. Outra maneira é ele se policiar. Começa a analisar as maneiras como ele está falando, a percepção das pessoas perante o que ele fala. Busque feedbacks, é uma excelente maneira. E como que o tubarão trabalha nas redes sociais, trabalha no empreendedorismo digital? O tubarão é focado, é determinado. Você pode ter certeza que pessoas que têm engajamento, já estão 5 anos no digital, 5, 10, 20 anos, eles tiveram que desenvolver o tubarão, porque eles tiveram que gerar resultado. Porque não adianta você ter uma rede social, aí você buscar engajamento, você quer só seguidor se você não fazer aquilo todo dia ou toda semana, fazer um post 3 vezes na semana. Você tem que ter uma constância, você tem que ter determinação. E no digital é complicado, porque em algum momento nós vamos ficar desmotivados. Mas o tubarão, ele toma decisões rápidas. Então, se ele está desmotivado, ele vai criar meios de como fazer posts, gerar engajamento nas suas redes sociais, nas suas mídias digitais, sem que muitas vezes ele tenha que aparecer. Mas ele vai ser pontual e ele vai gerar resultado. E ele é um excelente perfil para você que quer ter constância e quer permanecer dentro do empreendedorismo digital, dentro do digital. Porque ele é determinado, ele é focado. Nós precisamos de disciplina, precisamos de foco para perseguir os nossos sonhos. Então o tubarão, né, vocês vão ver pessoas bem-sucedidas, o que elas falam, né, quais são as habilidades ou as competências que a pessoa precisa ter para ser bem-sucedida. Elas vão falar no primeiro, no segundo determinação e foco. E é isso, o perfil tubarão é excelente. Se você quer desenvolver, foco e determinação, tenta desenvolver o perfil tubarão. Se você quer desenvolver mais comunicação, mais empatia, tenta desenvolver o perfil gato. Se você quer desenvolver mais criatividade nas suas postagens, nas suas estratégias, no storytelling, desenvolva o perfil águia. Agora, se você está faltando planejamento, eu tenho criatividade, tenho boa comunicação, mas eu não consigo planejar, desenvolva o lobo. Planeja, sente, um monte de planilhas, use o Trello se for precisar, use o Google Agenda, usem uma agenda digital, tem ela física, mas busquem ela digital, porque você concilia com seu e-mail, utilize o seu e-mail, ele é uma excelente ferramenta de gestão, você pode arquivar, pode mandar e-mail para você mesmo e guardar coisas importantes, pode mandar suas notas fiscais, fazer modelos de e-mail marketing, né, de estratégias vamos supor, de copyright, né, de texto. A águia são excelentes copyright, o gato também. Então, os dois treinados juntos é uma excelente copywriter. Se você quer investir nessa área de escrever textos, invista nessas duas personalidades. Mas lembrando, não esqueçam do tubarão que você tem que fazer o seu texto de uma maneira rápida,
com excelência, igual o lobo faz. Então você tem que aprender a transitar pelos 4 perfis. Eu espero que tenha sido claro, né? Essa aula agora complemente aquilo que está na sua apostila. E agora que você já sabe, entende um pouco mais, né, sobre os 4 perfis comportamentais, eu peço que você coloque em prática. Teste esse perfil com seus colegas de trabalho, teste com seu companheiro, com a sua companheira, teste com seus pais. Eu já aplico o teste no meu namorado, eu aplico o teste, né, em todas as pessoas possíveis. Eu aplico o teste na minha turma antes de fazer qualquer planejamento de aula. Por quê? Porque eu gosto de comunicar de acordo com ao perfil da pessoa. Muitas vezes eu vou fazer uma pergunta para o aluno, eu já sei o perfil dele. Então eu já sei comunicar a maneira dele. Eu não exijo que o aluno comunique da minha maneira. Sabendo que eu, como professora, sei que existem esses 4 perfis, então eu sempre tento trazer as 4 personalidades para dentro da minha aula. E você, como empreendedor digital, né, você como empreendedor, né, como gestor que tá realizando essa disciplina, coloque em prática, teste com um colega do lado, se coloque como uma meta fazer esse teste com uma pessoa na semana e discuta entre eles, não fique apenas só em você, discuta com outra pessoa, porque quando você está discutindo, você está ouvindo e ao mesmo tempo você está ensinando e aprendendo. Eu espero que tenha ficado claro. Até a próxima semana.